Mateus 4, versículo 1 diz assim: Então foi Jesus conduzido por quem? Pelo Espírito ao deserto, para ser o quê? Tentado pelo diabo. Pode assentar-se em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, queridos, que o próprio Cristo, ele é conduzido aonde? Ao deserto. Pastor, mas para que alguém sem pecado iria ao deserto? Para ser tentado, queridos. Aí nós entendemos que muitas tentações que nós passamos, não é porque estamos em pecados. Nós entendemos que muitas das vezes, nós passamos por tentações, não é porque nós estamos devendo, mas é porque quis, aprove Deus. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, leva Jesus. Esta na Bíblia, no Novo Testamento, é a segunda manifestação do Espírito apenas, porque a primeira vez a manifestação no Novo Testamento é quando Jesus sai das águas, ele passa ali em cima do rio, a voz soa, a Bíblia vai dizer que ele desce como forma de uma pomba, e depois que ele desce, a Bíblia diz que ele pega imediato, tira Jesus das águas, ou Jesus sai das águas, e conduz para o deserto, para ser tentados. Jesus tinha pecado, igreja? Sim ou não? Não, ele não pecou, ele é único. Ele foi o único que morreu inocente para salvar a minha e a tua alma, amém? Ele foi o único que sofreu sem ter pecado algum, mas ele foi tentado. Irmãos, tentados todos nós vamos ser. Tentados todos nós seremos. Eu falava com uma pessoa hoje à tarde e dizia para ela, o importante é você ser sincero. Muitas das vezes, querido, nós vamos para, o missionário estava lendo uma palavra aqui sobre exército ferido. Muitas das vezes você vai estar sendo tentado. Muitas das vezes você vai ser conduzido a uma tentação. Cabe você ser sincero e chegar diante e dizer, Deus, eu não aguento. Se o Senhor me deixar sozinho aqui, eu vou ceder. Pastor, eu caí, então não adianta você levantar o pescoço e falar assim, não, mas eu estou bem. Não, seja sincero. Chegue diante de Deus e fale assim, Deus, eu pequei. Por que Davi é o segundo coração de Deus? Porque ele é homicídio? Porque ele é um adúltero? Não. Sabe por quê? Porque ele reconhece. Ele peca, e sabe o que ele diz? Pequei. Então somente pequei contra ti, Deus, que é pior. Então, queridos, a tentação, ela vai vir para mim, vai vir para você, e veio para o nosso mestre. Só que nós temos que reconhecer. Quando a pessoa está em pecado, você vai conversar com ela, qual que é a história dela? Eu estou bem. Ô fulano, sumiu da igreja. Ô ciclano, não te vejo mais. Não, mas eu estou bem. Ela está passando por uma prova, ela está sendo tentada, ela está lá no deserto. Mas ela não abre a boca para reconhecer, queridos. Para dizer assim, não, eu preciso de Deus. Eu estou passando pelo vale, pastor. Eu estou passando pela sombra da morte. Mas olha, ora por mim, faz uma corrente de oração, uma campanha, seja lá como se denomine. Eu estou precisando de ajuda. Irmãos, ser tentado é natural. Cair não é. Porque a Bíblia diz que o justo ele pode cair até 7 vezes, mas Deus pode a levantar se ele pedir em nome de Jesus. Jesus é tentado, é levado para o deserto. É nos mostrando, queridos, que muitas das vezes nós podemos passar pelo deserto. Nos mostrando que muitas das vezes nós vamos ser tentados de uma maneira que nós vamos até pensar que não vamos resistir.
Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus não deixa ser tentado além das nossas forças. Pastor, eu fui tentado de uma maneira que eu não consigo mais andar. É história. Você foi tentado até o seu nível. Mas por você não pedir ajuda, por você não reconhecer o lugar que você está, porque o segredo é você reconhecer quem você é, queridos. O segredo é eu reconhecer, eu falava com essa pessoa, porque, queridos, não é vergonha. Eu não me envergonho de chegar para alguém e dizer, ore por mim, porque eu estou passando pelo vale. Eu não me envergonho de chegar para alguém e dizer assim, olha, eu estou precisando, eu já fui mais crente. De vez em quando você se pega, não é? De vez em quando você se avalia assim e fala, ixi, desse jeito, miserável, tu não vai para o céu não. É você se analisar, o que é que a Bíblia diz? Julgue o homem, pois a quem? A si mesmo. Pastor, eu vi fulano, está numa situação feia. Dá uma olhadinha no teu espelho chamado Espírito Santo e pergunta para ele, né? Aquele filme lá que a mulher pergunta para o espelho, nós temos um espelho, irmão. Você pode perguntar para ele em qualquer lugar. Chega assim, olha e fala, e aí, Espírito Santo? Tem alguém mais pecador do que eu? Pergunta para o Espírito Santo, e aí, Espírito Santo, o que é que o senhor acha? Você acha que eu vou para o céu desse jeito? Cuidado para a resposta dele, viu? Porque o que ele respondeu é o que está valendo. É você reconhecer, queridos, que você pode ser tentado, que você está numa posição, pastor, eu não estou imune. Bom era, ou não é? Era tão bom, só por servir a Deus, a gente não poder nem tropeçar. Só em servir a Deus, podia nem ficar doente, irmãos. Afinal de contas, você está servindo a Jeová Rafá, aquele que cura, é ou não é? Mas e quando você está doente, o que é que você faz? Não, eu não vou tomar um remédio porque eu sou crente. Não, eu vou orar, meu Deus, minha fé não me curou. Mas o que é que a Bíblia diz? Jesus falou que os médicos estão aí para os doentes, né? Então eu vou lá, eu estou doente agora, estou fraco, eu vou pegar ajuda, pedir ajuda, e o Senhor vai me curar em nome de Jesus. Estava lendo uma palavra essa semana, e a Bíblia diz assim, e Deus livrou Israel através da espada. Eu falei, parei na hora que eu estava lendo. Deus livrou Israel através da espada. Sabe onde estava a mão da espada? De Baraque. Quando eu li Deus livrou Israel, eu pensei, falei, rapaz, Deus mandou chover ali, destruiu todos os inimigos. Não, Deus livrou através da espada na mão do guerreiro. Então, querido, muitas das vezes, quando nós estamos sendo tentados, nós temos que chegar para Deus e dizer, Deus, eu estou sendo tentado, me ajuda aí, não custa nada para o Senhor não vai pagar para ninguém, ou não é? Basta uma palavra sua, porque o problema não é ser tentado, o problema é você ceder à tentação. O problema não é você chegar e falar, Deus, mas eu caí por isso. Não. Jesus foi tentado. Vamos percorrer o texto para nós entendermos. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve o quê? Fome. Chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus era conduzido para o deserto. No deserto só tem uma saída, queridos. É tu reconhecer que é deserto. E no deserto não tem tempinho bom. No deserto não tem travesseiro de pena de ganso, né? Aqueles travesseiros, esses dias, rapaz, eu estava fazendo um trabalho árduo, né? Tipo assim, pegar umas caixas de 60, 30 quilos, colocar nas costas e subir uns degraus de uma loja inteira. E quando eu estou descendo, rapaz, cabeça, as costas tudo doendo, eu vi lá aquele travesseiro de pena de ganso. Oh, coisa linda, pai. Aí eu falei, né? O meu sogro, eu estava trabalhando com ele, eu falei, próxima vez que você for descarregar uma carreta dessa, pega uma carreta de travesseiro desse, homem de Deus. Em vez de tu pegar uma carreta inteira de móveis projetados para descarregar, imagina eu com aqueles travesseiros, sem peso nenhum. Mas no deserto não tem, querida. No deserto não tem pena de ganso, de pato, não tem nada. O deserto é pedra, e quando tu acha uma pedra para colocar a cabeça e reclinar, quando tu não acha uma pedra, tu se joga no chão e é assim mesmo.
Então Jesus está no deserto. Qual é a atitude dele? De quem está no deserto? Vou buscar Deus. Porque se você estiver no deserto e não buscar Deus, você morre. Se você está no deserto e você não procura ajuda, queridos, no deserto não vai passar porque você chegou nele. O deserto vai passar quando você pede o quê? Ajuda. Jesus entra no deserto. Eu já fiz muito isso, queridos. Já passou tempo que não tinha o que comer, sabe o que eu fazia? Jejum. Não tinha o que comer. Vou fazer o quê? Vou ficar com fome? Não, vou jejuar. Agora, quando aparecer a comida, graças te dou, meu Deus, estou entregando meu jejum. Agora eu preciso comer, porque se você não tem o que comer e você fica desesperado, vai piorar a sua causa. Então eu ficava o dia inteiro. Tá jejuando, irmão? Tô. Tem comida? Não. Entendi, é deserto. Vou jejuar porque não tem pão, não tem água, não tem nada. Vou ficar no jejum de vez. Já economizo de reclamar. Já economizo de ficar murmurando. Então a Bíblia diz que passa os 40 dias, as 40 noites. Passou o período do deserto de Jesus. Está atravessando o deserto. Aí quando ele está passando pelo vale, passando pelo deserto, a Bíblia diz que ele teve fome. Começou a tentação, querido. Já percebeu quando você faz um propósito? Você está terminando o seu propósito, você é tentado? Você faz um jejum, você está todo dia em casa, ninguém te oferece nem um pão mofado. Aí você faz um jejum, acordou de manhã inspirado, hoje eu vou fazer um jejum, até meio-dia. Quando você acabou de falar que vai fazer um jejum, chega aquela amiga, a vizinha sua, e traz um bolo para você. Vim tomar café com você. Você olha e fala, miserável, todo dia peço alguém para vir tomar café. Logo hoje que eu não posso tomar café, o que é que acontece? Vem a tentação, o bolo. Você está ali, né, fala, hoje você está com a mesa farta, esperando alguém para comer. Não chega ninguém. Aí você fala, hoje eu estou no manto, hoje eu vou dar lugar a Deus. Chega alguém e fala, trouxe uma feijoada para ti. Primeira tentação foi quando Jesus ali teve fome, querido. Ele terminou o período dele, ele colocou no objetivo dele, vou ficar 40 dias. Quanto tempo vai durar o teu deserto, queridos? Quanto tempo é necessário para percorrer o teu deserto? Porque antes que você termine ele, vai piorar. Vai ser tentado. A primeira tentação está aqui dentro de nós. Pastor, nós somos tentados pelo diabo. O diabo coopera muito, ou não é? Mas a maior tentação nós carregamos. A maior tentação não vem de fora. A maior tentação vem de dentro. É um pensamento. É uma paixão, um sentimento. É uma filosofia que nós carregamos desde o passado. De tempos, ainda quando éramos crianças, em vez de quando nós lembramos daquilo e queremos fazer aquilo que um dia vimos alguém fazendo. É a primeira tentação. E depois de ser tentado interno, aí a Bíblia diz assim, que ninguém é tentado, senão pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio sentimento. Aí depois disto, vem quem? O diabo. Aí o diabo diz assim, tu é o filho de Deus, é ou não é? Jesus falou, tu está falando, eu sou, mas sou verdadeiro. Está vendo essas pedras aí, Pega essas pedras, faz um sanduíche, transforma em pão e resolve o seu problema. Porque, querido, o deserto, ele tem um período. Você pode pegar um banquete e levar para o deserto. Se não tiver acabado o seu período, o deserto continua sendo deserto. O que o diabo está tentando Jesus é o seguinte: você está no deserto, não é? Não tem o que comer. Então começa a improvisar. Irmão, o deserto é deserto. Deserto só acaba quando Deus, Ele dá um basta.
quando você cumpre a sua missão naquele lugar. E Jesus vai dizer, o versículo decorrente, está escrito: nem só de pão que verá o homem, mas de toda a palavra que sai. Queridos, não vai ser o pão que vai fazer vivermos. No deserto, não vai ser o pão que vai nos alimentar. No deserto, não vai ser o pão que vai nos sustentar. Em outras palavras, para os nossos dias atuais, você está no deserto, a pessoa pode te dar o maior presente, não suple a sua carência. Você está no deserto, você liga para alguém e fica conversando com ela. Você desliga, o teu deserto o quê? Continua. Você está no deserto, você vai, eu vou ali só para distrair a mente, vou no shopping, vou no cinema, e você vai lá, aquela 1 hora, 2 horas, acabou aquilo ali, sua vidinha continua o quê? A mesma. Jesus está dizendo, meu filho, eu estou no deserto. No deserto o pão não vai fazer diferença para mim. No deserto o pão não vai trazer a vida. No deserto o alimento não vai mudar a minha situação. Mas no deserto tem uma arma, querido. No deserto só a palavra de Deus para sustentar. E ele diz, olha, não só de pão verá o homem. Sabe o que faz o homem sobreviver ao deserto, querido? A palavra de Deus. Aleluia. Sabe o que faz o homem superar o deserto, trazer vida para ele? A palavra. Pastor, eu estou no deserto. Não adianta você fazer uma mochila de pão e levar. Jesus está pregando, capítulo 5 de Mateus decorrente. Está no deserto. Tem uma multidão. E tem um menino com 2 pães. Aqueles pães não vão alimentar a multidão. E um dos discípulos fala assim para Jesus, ô Jesus, 2 pães, 200 dinheiro, não era suficiente para alimentar essa multidão. Imagina 2 pão. Aí, 2 pão, com a palavra de Cristo, alimenta e sobra em nome de Jesus. Amém, igreja? 2 pães com a palavra, porque o que vai alimentar não vai ser o pão, o que vai suprir vai ser o quê? A palavra. Mas o diabo, ele não sai assim, irmãos. É por isso que eu fico indignado algumas horas. Porque nós oramos, nós determinamos, nós profetizamos, ministramos, e o diabo permanece lá. Já percebeu isso? Pastor, quanto mais eu oro, mais assombração aparece, ou não é? E você fala, e às vezes você está numa prova tão grande que você já ora dizendo assim, esses dias eu passei por isso, irmãos. Eu já orando falando, meu Deus me perdoa, devo estar em pecado. Porque você ora, parece que não acontece nada. Você clama, parece que, sabe quando você está orando e a sua oração faz assim, ó, pim, pam, e você vê sua oração descendo e subindo e não acontece nada. Nem fica mais feio, nem mais bonito. Sabe o que é deserto, irmãos? Quando você está no deserto, só que você tem que chegar e dizer para ele, eu sei o que vai acontecer. Deus, ele vai trazer a sua palavra em nome de Jesus. Então o diabo, ele não sai assim. O diabo, ele é teimoso, ele é atrevido. A Bíblia vai dizer que ele é astuto, ele é sábio, usa de uma certa inteligência para tentar nos prender e mostrar para nós que Deus não é suficiente. Jesus fala para ele, ô capeta, no deserto, pão não resolve. Mas a palavra de Deus pode mudar tudo em nome de Jesus. Então o diabo, versículo 5, Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo transportou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em alguma
pedra. Olha que coisa, irmãos. Quando você está no deserto, para piorar não custa nada, não é? Quando você está passando por um momento difícil, em vez de alguém chegar para você e dizer assim, ó, esse tempo vai acabar. Sabe o que a pessoa fala? O diabo? Jesus está lá, não quer pão. O diabo pega Jesus, leva para o lugar mais alto de Jerusalém e diz assim, ó, eu quero ver, se tu é filho de Deus, se joga daí mesmo. Porque, irmãos, quando está difícil para você, para piorar, não custa nada, não é? Quantos conselhos, irmãos? Fulano te deu um tapa, dá 2 na cara dele. Para quê? Para piorar, porque se você já está mal. Você já está passando pelo deserto. Se tu se joga de cima de uma ponte, passou o deserto, acabou? Não, tu vai continuar, agora tu vai continuar no deserto e todo quebrado. O que o diabo está dizendo para Jesus é, ó, tu não é filho de Deus? Tu passou 40 dias de jejum? Tu passou 40 dias jejuando, 40 noites? Você está preparado. Ô irmão, isso aqui é forte demais. Porque nós vamos para a igreja, nós somos fiéis ao Senhor, e quando nós passamos por uma prova, a primeira coisa que o diabo diz é, Deus não é contigo? Agora se joga que Deus vai te honrar. Vai lá porque Deus vai ser contigo. Mas no deserto, querido, você tem que entender que a intervenção de Deus é só para acabar o deserto. No deserto você está sozinho. No deserto você passa pelo estreito. E o que o diabo está dizendo é, ó, se joga, porque Deus tem compromisso. Ah, meu irmão, por incrível que pareça, no deserto é você e você mesmo. E Deus fica ali cuidando em nome de Jesus. Amém? E Jesus vai responder. Olha o que Jesus responde. Versículo 7. E disse Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Pastor, estou no deserto, logo que não deu certo assim, eu vou fazer assado e Jesus vai se responsabilizar. Aí a pessoa faz, quebra a cara, e depois ela vai dizer que foi quem? Deus. Está no deserto, irmão? Espere passar. Não adianta você fazer meio termo em deserto. Não adianta eu pular e Deus vai me ajudar só porque, pastor, eu não mandei, eu não pedi esse deserto, então eu vou fazer do meu jeito e Deus se vira. Seria tão bom se fosse assim. Seria bom, irmãos. Porque aí quando você se sentisse no deserto, você fazia uma loucura e Deus com dó de você ia lá e colocava a mão e louvado seja Deus. Mas não, querido. No deserto é você mesmo. E se você fizer alguma coisa errada, você vai continuar no deserto 2 vezes. Uma que o Espírito te levou. Sabe quando você está mal? Que Deus está te provando. Aí você fala assim, já vi pessoas, fala assim, logo que não está dando certo, eu vou beber. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí você arrumou 2 problemas. Um que Deus te colocou e outro que você arrumou. Sabe aquela pessoa que fala, não está dando nada na minha vida? Agora eu vou lá abrir mão. Eu vou chutar o balde do pau, o pau do balde, o pé da barraca, vou pisar no rabo do gato, porque não está dando nada. Não, queridos, não está dando certo, vai passar. Eu estava ouvindo um louvor hoje do Jefferson Rufino e disse, vai passar. O deserto passa, queridos, mas enquanto não passa, não dá para tentar Deus não. Enquanto não acaba, tudo que você fizer por seu entendimento próprio, você se responsabiliza. Porque Deus, Ele tem compromisso com o que mesmo? Alguém lembra qual é o compromisso de Deus? O compromisso de Deus é com a palavra. Se Ele falou, Ele se responsabiliza. E se Deus não falar nada? Aí, meu irmão, tu pode ficar de cabeça para baixo, que também nada vai mudar para Deus. Versículo decorrente é o versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se talmente o quê? Prostrar-me e me adorares. Querido, no deserto, nem ouro resolve o problema. No deserto, nem todos os tesouros reunidos é suficiente. Por quê? Porque eu estou no deserto, irmãos.
Deserto, se o camarada chega no deserto, coloca um colar, né, de rubi, sei lá do que no teu pescoço, vai mudar a tua história? Te deixa lá no deserto e vai embora. Você fala, mas pelo menos eu tenho um colar. Tu vai encontrar água com colar? Não. Você está no deserto, chega um camarada e te coloca uma joia semelhante àquela, né? Esposa do deputado, não, senador lá do Rio de Janeiro, que custava 6 milhões, né, joias dela. Vai resolver o seu problema? Não, você continua no deserto. O diabo pega Jesus, eleva para um alto monte e diz assim, ó, todos os reinos, eu te entrego agora. E Jesus diz, eu estou no deserto. Quem está no deserto pode ter o reino que for, irmãos. Continua no deserto. Quem está no deserto pode estar com a carteira cheia de dólar, mas não vai ter o pão para comprar, vai continuar com fome. Sabe aquela pessoa que ela tem dinheiro, mas a saúde dela está tão mal, que ela não consegue nem comer uma pizza? Para que adianta o dinheiro? Sabe aquela pessoa que ela tem dinheiro de uma tal maneira, e ela deseja ir na praia, mas a condição física, saúde dela não dá? Adiantou o dinheiro? Aquela pessoa que ela tem 2, 3 prédios, apartamentos, coisas que as pessoas morreriam por aquilo. Outro dia eu assisti uma entrevista de uma atriz, e ela falava assim, aí a pessoa, o que é que lhe falta? Eu chorei nessa hora, irmãos. E ela falava assim, eu queria ter paz. Forte, irmãos. Uma pessoa que o mundo, né, se prostra, que fala, nossa, fenomenal, global. E aí vem um repórter e pergunta, o que é que lhe falta? Mostrou a mansão que ela tinha, os carros. E ela fala assim, eu queria ter paz. De que adianta, irmãos? Ter tudo. Imagina você ter mansões, vários funcionários, mas você não conseguir cumprir Salmos capítulo 3 na sua vida, de deitar e Deus trazer o sono. Deserto. O diabo olha para Jesus e diz assim, ó, todos os reinos e a glória deles eu entrego. Tão somente se prostre e me adora. Aí Jesus vai dar um checkmate nele. E Jesus vai dizer, está escrito. Então disse Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o que? Servirás. Irmãos, no deserto, não adianta adorar outro. No deserto, não adianta prestar culto para outro. No deserto, não adianta fazer aliança com o inimigo. Porque o inimigo pode dar o reino, mas vai continuar no deserto. O inimigo pode dar joias, o inimigo pode dar colares. O inimigo pode até fazer com que pão se apareça ali. Mas a pessoa vai continuar daquele jeito. Quantas pessoas, basta estar no deserto, basta entrar na prova, né? Lembra de José quando está no Egito, preso? Ele poderia ter se revoltado, feito uma aliança, né, com os detentos lá, feito uma tatuagem na cara, dizer eu sou revoltado. Só que ele estava no deserto, queridos. Sabe o que ele continuou fazendo? Adorando a Deus. Ah, pastor, agora eu estou no deserto, eu vou rasgar todas as saias de crente, e vou colocar uma micro saia e vou sair aí pelada no meio da rua. Aí seu deserto aumentou agora 2 vezes. Um era que Deus tinha colocado. O bom, irmão, que quando Deus coloca, Deus faz o quê? Deus tira. E quando você entra, aí quem tem que sair é tu mesmo. E para sair, meu irmão, é debaixo de oração forte, que nem diz o colega. A Bíblia diz que Ezequiel, ele vai num vale, o Espírito leva ele, um deserto. E lá tem osso seco, pessoas mortas, Israel destruído. Porque Deus levou ele para ver. Mas o mesmo Deus que levou para ver, fez o milagre e trouxe ele do deserto. Jesus vai para o deserto.
E o que acontece? É tentado e diz não. É oferecido pão e ele diz não. Porque no deserto, querido, você tem que entender. Deserto é só não. Ah, pastor, eu queria receber um não, um sim, só para eu ter força assim. Sabe quando você está nadando e você queria só uma tábua para descansar seus braços? No deserto não tem, querido. É tu nadar até acabar a tua força e chegar ao socorro de Deus. No deserto é você gritar até calar sua boca para ganhar fôlego para gritar de novo. E Jesus vai dizer, ó, Satanás, tem essa não. Eu estou passando pelo meu período. Irmãos, nós temos um período. E nesse período que nós enfrentamos, não tem tapinha nas costas que resolva. Não tem um sorriso que resolva. O período que nós enfrentamos, não tem uma amizade que resolva. Nós só temos que identificar aonde nós estamos. Nós só temos que identificar qual é a situação que nós estamos passando. Pastor, eu acho que eu estou doente. Corre para o médico, querido. Vai lá, se examina. Pastor, eu descobri, estou com uma coceira aqui, eu sei lá o que é. Então identifica lá o que é. Ah, pastor, mas Deus cura, cura. Se tu crer, se tu tiver fé para isso. Se tu não tiver, Deus não vai fazer nada. Então, vai de encontro. Chega lá e identifica, porque quando você identifica o tempo, você sofre menos. Eu ministrei uma mensagem aqui sobre isso. Quando você identifica o tempo, seu sofrimento diminui, queridos. Que em vez de você ficar blasfemando, em vez de você ficar murmurando, você identifica. Eu falava com uma pessoa esses dias, falei, queridos, você tem que saber. Tem tempo que você vai orar, irmãos, e você dobra o joelho, o que acontece? E a glória desce, e você vê anjo, e você pula, e você chora. Esse é o tempo de você orar. Esse é o tempo de você buscar. E tem tempo, o que acontece? Tu sobe um monte, se joga de cara lá, dá 2 minutos, tu está cansado. Tu tem que fazer o quê? Levantar e dizer, Deusão, obrigado. Estou fazendo meu papel aqui, vou ficar deitado mais um pouco aqui, mas eu sei que hoje a única chuva aqui é só se o Senhor mandar água natural, porque eu não vou ver nada. É o tempo, irmãos. Tem tempo que tu começa a ouvir um louvor e tu sai no manto. E tem tempo que tu ouve 10 louvores e tu fica assim, rapaz, mas como canta essa missionária? Que voz abençoada. Mas não estou sentindo nada. Mas tu vai parar de ouvir? Não, irmãos. É o seu tempo. Ah, pastor, sabe, eu não estou sentindo nada, eu não vou para a igreja. Ué, tu está no deserto, tu vai sentir o quê? A única coisa que tu no deserto sente é fome. A única coisa que no deserto você sente é frio. A única coisa que você sente no deserto é escuridão. É o deserto, irmãos. Ah, pastor, no deserto eu vou levar logo uma candeia, um candeeiro, uma lamparina. Ah, filho, mas até no deserto a lamparina apaga. E tu não tem fogo, não tem nada para acender. Então Jesus identificou qual era o tempo que ele estava passando. Não aceitou a oferta do inimigo. Não aceitou os tesouros do inimigo. Não aceitou saciar sua fome por alguns minutos. Tem muitas pessoas que estão no deserto. Ah, eu vou comer agora e depois a gente se vira. Não, queridos, eu vou permanecer para nós fecharmos a mensagem. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Sabe qual é a provisão que vai servir para você no deserto? A de Deus. Mas Deus não vai fazer no começo do deserto. Deus não vai fazer no meio do deserto. Deus não vai fazer faltando 1 quilômetro para o deserto acabar. Não. Deus só vai trazer o suplemento, a provisão, quando se cumprir totalidade do seu deserto. Não adianta se escabelar. Ah, pastor, eu chuto o pau da barraca, eu não quero mais. Não adianta. Tu volta lá para o meio do deserto. Ah, pastor, eu já estou. Fala para Deus, seja sincero com Deus. Diga a Deus, se o Senhor não abreviar isso aí, eu não aguento, não. Eu vou morrer aqui. Aí Deus, por misericórdia, te sopra pelo menos uma água, não é? Mas quando você cumpre o deserto de Deus, aí não vai ser mais o diabo lhe alimentando, querido. Isso é forte demais. Quando você cumpre o projeto de Deus, não vai ser mais esmola do inimigo. Sabe que Deus vai liberar? Os anjos. Amém, igreja?
Quando você cumpre o propósito de Deus, não vai ser mais migalha, você não vai ter que fazer mágica, você não vai ter que fazer truques. Vem o exército de Jeová e lhe serve. Passou pelo deserto, querido, vai se cumprir Deuteronômio 28. E todas as bênçãos do Senhor te seguirão e te alcançarão. Jesus não pegou um pão, querido, no chão. Jesus não pegou uma fruta lá para comer no deserto. Passou pelo deserto, Jesus, creio eu, que está descendo do monte que o próprio inimigo tinha levado, acabava o deserto ali, antes de Jesus descer. Vem os anjos, coloca uma mesa, igual está escrito aquela mesa de Apocalipse. E uma mesa diante de vós. Só que em vez de ele estar servindo nós, se cumpriu primeiro na profecia, se cumpriu na vida do Cristo. Está aquela mesa lá, Jesus senta e os anjos servem. Sabe por quê? Recompensa. Passou pelo teu papel como tu devia passar, queridos? Vai vir a recompensa de Deus. Passou, mas é muito sofrimento. Irmãos. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, porque assim como Cristo venceu, nós venceremos e seremos recompensados em nome de Jesus. Venceu o deserto, veio a recompensa. Que é a recompensa? Os anjos vieram e serviram. Pastor, então meu deserto não acabou ainda não, porque não tem ninguém me servindo. Então, irmão, continua no propósito. Pastor, não estou vendo nenhum anjo. Tu está no deserto. Mas não adianta negociar com o inimigo. Não adianta fazer aliança com o adversário. Não adianta tu pegar emprestado do teu adversário. Deus vai te dar, amém, igreja? Deus vai nos dar a condição. Deus vai mandar os anjos. Nós não vamos precisar ficar mendigando, miguilhando, não, pedindo, não. Quando acabar o tempo, Deus vê que acabou, Deus vê que nós somos aprovados, vai vir os anjos do Senhor e vai nos servir em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus e pode aplaudir o nome do Senhor bem forte. Aleluia.